Olá! Hoje eu vou relatar a vocês os 10 fatos sobre Jeff Dahmer e o que você provavelmente não conhecia. Entre os anos de 1978 e 1991, Jeff assassinou 17 pessoas, todos homens e garotos. Seus crimes eram particularmente hediondos, envolvendo também estupro, necrofilia e canibalismo. Após sua prisão em 1991, ele foi condenado a 16 mortes, 3 anos após o julgamento. Foi assassinado na prisão por outro detento. Mesmo mais de 30 anos após os seus crimes, Dahmer continua a causar repulsa nas pessoas que se deparam com o seu caso. Crimes de serial killer voltaram a chamar a atenção do público com a nova série Dahmer. O assassino é interpretado por Evan Peters e a produção leva a assinatura de Ryan Murphy, criador de séries como American Horror Story e American Crime Story. Com uma infância aparentemente normal, o gatilho que possa ter transformado o amigo Jeff Bagdorf no canibal de Milwaukee permanece um mistério. E é justamente essa falta de compreensão pelo qual ele poderia ter motivado seus crimes e o que torna um dos serial killers mais comentados até hoje. Hoje eu separei 10 fatos que possam ajudar a elucidar um pouco melhor a sua personalidade. Número 1. Tudo pode ter um começo com uma cirurgia na infância. Segundo os relatos da própria família, o pequeno Jeff era uma criança feliz e cheia de energia, mas isso mudou quando ele precisou ser submetido a uma cirurgia por causa de uma dupla hérnia. Pela mesma época, o seu irmão mais novo nasceu e a família precisou se mudar com certa frequência para diversas localidades em Ohio. Investigadores acreditam que a soma de todos esses fatores pode ser influenciada pela mente do garoto, pois a partir de então, ele nunca mais demonstrou a mesma alegria tão típica. Além disso, Jeffrey se tornou uma criança mais introspectiva. Uma outra corrente de especialistas acreditava que na verdade ele tinha uma síndrome de Asperger, nunca diagnosticada. Investigadores ainda descobriram que a mãe dele teve problemas mentais enquanto estava grávida dele, e o que levou a tomar muitos remédios durante a gestação. Número 2. Ele tinha uma obsessão por ossos de animais desde pequeno. Quando ainda era uma criança, Jeff nutriu uma obsessão por ossos de animais, principalmente no que dizia a respeito aos sons feitos pela mesma maneira e com que se encaixavam. O interesse esquisito foi encorajado pelo próprio pai, que era farmacêutico. Aos 10 anos de idade, Jeff perguntou ao pai o que acontecia se os ossos de galinha fossem colocados em alvejante. O pai acreditava que o interesse do filho era puramente científico e ensinou desde pequeno a preservar esses ossos usando esses produtos. Mais tarde, Jeff aproveitou o aprendizado para preservar os crânios de suas vítimas. Número 3. Jeff Dahmer já tinha problemas com álcool na adolescência. Colegas de Dahmer se lembravam dele contrabandejar cerveja, vinho ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica para seu armário no colégio. O álcool afetou negativamente o seu desempenho estudantil, contribuindo para o seu isolamento. Seus pais chegaram até a contratar um tutor particular para dar um reforço nas notas. Outra lembrança de seus colegas é que Dahmer era o palhaço da turma, que fazia brincadeira para se divertir os outros. Com notas medianas, os professores acreditavam que seu desempenho era mais resultado de desleixo do que falta de inteligência. Número 4. Ele serviu ao exército como médico de combate. Em janeiro de 1979, Jeff se alistou ao exército americano. Ele foi treinado como médico e enviado para a Alemanha Ocidental. Daquele ano até de 1981, ele serviu como médico de combate. Durante esse período, Dahmer foi acusado de ter estuprado 2 soldados. Uma das vítimas pode ter sido violentada após ter sido drogada pelo médico. O outro soldado era colega de quarto do assassino e afirmou ter sido abusado sexualmente repetidas vezes. Tudo isso, somando seu alcoolismo, fez com que ele se tivesse sido considerado inapto para serviço militar e enviado de volta para os Estados Unidos. Número 5. Dahmer assassinou e guardou os restos mortais enquanto vivia na casa de sua avó. Em dezembro de 1981, Jeff se mudou para a casa de sua avó em Wisconsin. Lá ele teve diversos empregos e nas horas vagas ia a casas de banho e assediava homens jovens. Ele atraiu diversas vítimas à casa de sua avó, onde as drogava, estuprava e matava. Além de tudo isso, muitas vezes era ali mesmo que ele desmembrava esses homens. Sua avó chegou até a pedir para ele se mudar de local, porque não gostava do hábito de seu neto de sempre trazer homens para casa tarde da noite, por causa do fedor que emanava do porão. Imagine se ela soubesse o que causava o cheiro. Número 6. O assassino mantinha uma macabra coleção de fotografias. É isso mesmo. Após assassinar uma de suas vítimas, Dahmer pegava sua máquina de fotografia e acabava tirando fotos de pessoas extremamente bizarras e poses bem diferentes e perturbadoras. Em julho de 1991, um homem chamado de Tracy Edwards
Apareceu em sua rua bêbado e com algumas algemas no pulso. Ele falou até aos policiais que era um cara estranho que havia feito isso com ele, e com que levou os agentes a dar uma olhada no apartamento de Jeff Dahmer. Quando um deles encontrou uma doentia coleção de fotografias, decidiu investigar um pouco mais, descobrindo um congelador dos horrores do assassino, com diversas partes corporais sendo conservadas. Número 7. Jeff Dahmer foi pego quando sua 18ª vítima fugiu de seu apartamento em Milwaukee e procurou a polícia. Quando chegaram ao local, a polícia se deparou com uma cena no mínimo macabra: torsos sendo dissolvidos em um barril industrial cheio de ácidos, restos mortais guardados no congelador, 2 esqueletos completos e caveiras branqueadas no armário. Segundo o próprio contou à polícia, os planos do assassino envolviam construir um altar repleto de caveiras e ossos. É isso mesmo. O próprio projeto macabro ao altar ainda envolvia uma cadeira de couro preto, onde Dahmer sentaria. E ele disse que a estrutura serviria como um lugar onde ele pudesse se sentir em casa. Número 8. Durante as investigações do caso, foi descoberto que o assassino conduzia experimentos em alguns cadáveres. Isso incluía lobotomias e aplicações de fluidos nos crânios, enquanto elas estavam vivas. Ele injetava um ácido muriático para ver se conseguia mantê-lo sob seu domínio. Jeff também confessou ter violado alguns de seus cadáveres e também ter preservado o coração de um homem para devorá-lo mais tarde. Segundo o psiquiatra, no caso do Dr. Frederick, os assassinatos não costumavam ser brutais, mas eram profundamente relacionados ao controle que o serial killer podia ter sobre suas vítimas. O médico também não encontrou nada que corroborasse com a alegação da insanidade de Dahmer. Para Fosdal, estava evidente que ele também sabia que seus crimes eram malignos e escolheu conduzi-los da mesma forma. Número 9. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer foi escalado para um trabalho com 2 detentos da Colômbia, onde estavam presos. Sob supervisão dos guardas, o detento Christopher começou a questionar sobre Jeff e seus crimes contra afro-americanos, que conformavam a maioria das vítimas do canibal de Milwaukee. A discussão resultou em Scaver espancando Dahmer até a morte com uma barra de aço e um equipamento de academia da prisão. Ele também atacou outro detento presente, Jesse Anderson, que morreu há 2 dias. Scaver passou há 16 anos na solitária pelos crimes que alegou que matou Dahmer, porque ele provocava e insultava os outros detentos. Além disso, afirmou que não estavam sendo supervisionados naquele momento porque os funcionários da prisão também o queriam morto. Número 10. Bagdorf era amigo de infância de Dahmer, o que lhe motivou a escrever uma novela gráfica sobre sua experiência. Mas alguém muito mais próximo ao assassino também dedicou uma publicação a isso: Lionel Dahmer, seu pai. A obra é um livro trágico que não tem qualquer intenção de defender Jeffrey. Pelo contrário, na obra, Lionel fez uma reflexão tentando entender como ele pode ter falhado tão profundamente com o pai. E esses foram os 10 fatos sobre Jeff Dahmer que você provavelmente não conhecia. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum tipo de conteúdo. Muito obrigado e até logo!